Olá, meus irmãos, paz do Senhor, muita alegria mais uma vez estar junto com vocês, entrando na casa de cada um, para poder levar uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de ensino, nesses dias tão conturbados. Eu espero que você e sua família, sua casa inteira esteja muito bem, esteja completamente saudável, feliz, alegre, com esse Deus maravilhoso que opera milagres e maravilhas todos os dias. E eu estou aqui hoje para poder apresentar um amigo que está fazendo essa primeira conferência online de nossa igreja, um assunto tremendo, maravilhoso, que está aqui, primeira conferência escatológica do fim dos tempos. Olha que assunto maravilhoso de ser trabalhado, de ser ensinado. Talvez você se posicione, talvez você receba um pouco mais de informação, mas a certeza é que nós vamos sair melhores do que nós entramos dessa conferência. Quero apresentar meu amigo pastor Hernani Santos. Ele é pastor na cidade de Curitiba. Ele veio diretamente para poder gravar aqui na igreja. Então esse cenário que você está vendo é o cenário mesmo da igreja, porque ele está aqui em Brasília. E tomara que seja muito bem sucedido esses 3 dias de conferência, onde a palavra de Deus ela será anunciada, declarada, pregada com muita força, com muita sabedoria e com muita graça. Que o pastor Hernani receba do Senhor a unção, o poder e a sabedoria de Deus para trazer essa palavra ao nosso espírito e nos fortaleça ainda mais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos dê 3 dias maravilhosos na sua presença. Convide seus amigos, chame seus familiares, porque é um assunto pertinente a esse momento e a todos nós. Deus te abençoe muito. Meus irmãos, glória a Deus. Antes de pregar, antes da palavra, eu gostaria que você me desse um tempo muito importante para anunciar os nossos livros. E daqui um pouco eu vou te dizer como você pode adquirir os livros, já que nós não estamos fazendo culto presencial. Mas também todo mundo basicamente mora próximo à igreja, então você pode vir adquirir. Eu trouxe aqui para os irmãos, nós estamos numa série, eu já trouxe várias vezes, mas os pastores me pediram, eu trouxe aqui para os irmãos o livro O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Talvez, de todos os livros que eu vou anunciar aqui, esse seja o mais essencial e mais indicado para o momento. Nesse livro eu mostro a você que nós estamos vivendo os momentos que precedem o retorno de Cristo. Eu mostro para você que Jesus retorna, volta no nosso tempo, na nossa geração, e que todas as profecias estão se cumprindo agora. Um outro livro que eu quero indicar a você é o mais recente livro. Olha o título do livro, gente. Transferência de unção. A história do maior avivamento da terra. É o que nós vamos viver daqui a uns dias. Há 2 anos eu venho pregando sobre isso. E eu estou dizendo que a terra está pronta para o maior avivamento que está para vir. Esse avivamento nós vamos viver em alguns meses. Aqui tem uma frase de John Wesley. John Wesley era um pregador, talvez o maior evangelista desde o apóstolo Paulo, e ele reunia multidões nas ruas. Então George Whitefield vem a John Wesley e pergunta: como você consegue reunir as multidões? John Wesley responde: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Você quer ter o seu coração aquecido, ser impactado com uma unção do Espírito Santo sem precedente nesses dias? Eu vou te indicar esse mais recente livro, Transferência de Unção. Eu falei de John Wesley, nós trouxemos aqui da nossa editora o mais recente lançamento de John Wesley, Senhor, Salva-me. Esse livro aqui mostra
a grande estratégia de John Wesley para ganhar 50 mil almas para Jesus, 100 mil almas para Jesus. John Wesley, ao todo, ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus, montada em um cavalo. Andava por dia 50 quilômetros em um cavalo. Pregava na praça para 50 mil, para 100 mil, para 200 mil pessoas. Ele era proibido de pregar nos templos, porque ele era um pregador avivalista, e na época ninguém cria nisso. Então, foi lendo esse livro que Billy Graham deixou de ser reitor de uma faculdade e se tornou o maior evangelista do século. Billy Graham, entendendo as estratégias de ganho de alma de John Wesley, como Deus usou John Wesley, ele recebe isso também na vida dele. Nós não temos muita coisa no Brasil sobre John Wesley, então nós estamos traduzindo uma série de 18 livros de John Wesley para o português. Esse é o primeiro. É ler, gente, e aprender muito, 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 muito. Senhor, salva-me, de John Wesley. E também, nessa série nossa, esse livro de Charles Haddon Spurgeon, Graça para o Culpado. Esse é um livro para ganhar almas em nossos dias. Mas é o livro que você compra e dá de presente para quem não é crente. É o indicado. Graça para o Culpado. Você quer ganhar almas para Jesus nesses dias? O momento é propenso, viu? Dê esse livro para alguém. Diga para ele ler, as pessoas estão com tempo de ler hoje. Deixa eu te falar um negócio. Cada um livro desse é R$30. Na realidade são 5 livros. O outro não consegui trazer aqui agora para divulgar, mas são 5 livros para você poder adquirir e aprender e conhecer de Deus nesses dias. Cada um desses 5 livros é R$30. Faz um cálculo aí. 30 vezes 5, 150. Se você comprar no site da editora esse livro, você vai pagar R$150 os 5 livros. Mas eu estou fazendo uma promoção, o irmão perguntou para mim esses dias. Pastor, por que está tão barato? Irmão, é desespero mesmo. Né? Quase 40 dias sem vender nenhum livro na editora, irmãos. Esses dias eu estava brincando que eu estava quase pegando uma moto para trabalhar no iFood. É a profissão da moda agora. Então assim, nós estamos fazendo uma promoção assim absurda para você poder se deslocar da sua casa e vir à igreja adquirir. Como é que você vai fazer? A igreja está aberta segunda e terça-feira me ajuda aí? Das 10, das 14 às 20. Então tá bom, de segunda a sexta. Então você vai vir segunda e terça, das 14 às 20 horas. Então vamos lá. Não, mas segunda e terça que hora? Das 14 às 20 horas. Então segunda ou terça-feira, você vem das 14 às 20 horas, vai ter alguém ali, o seu box vai estar pronto para você comprar o kit. Qual é a promoção? Cada livro é 30. Os 5 livros por 80, de 150 por R$80. Vai ser bênção para você e vai ser bênção tremenda para mim também, em nome de Jesus. Então saia da sua casa, escolha um desses horários, vai ter gente ali para você vir, passa no cartão, e é R$80 em 3 vezes no cartão de crédito. Leia, aprenda e receba de Deus. O tempo é muito importante. Então, segunda e terça-feira, das 14 às 20, pode vir aqui e adquirir o seu combo de R$80 até em 3 vezes no cartão de crédito. Vamos ao momento da palavra. Olá, gente querida, gente amada da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Taguatinga, dos meus amigos do coração preciosos, pastor Keiso, pastora Laudijane, pastor Dan, todos os pastores aqui. Que alegria poder estar aqui com os irmãos aqui, ó, do púlpito aqui da igreja, vim de Curitiba nessa primeira conferência escatológica da igreja. Olha o privilégio que é para mim poder falar nessa primeira conferência escatológica da Igreja Batista Filadélfia aqui em Taguatinga. Eu tenho um apreço, um carinho muito grande pelo pastor Keiso, a pastora Laudijane, o pastor Daniel. Toda a equipe pastoral aqui são pessoas que a gente tem uma estima muito grande. Olha só, nós vamos ter uma sequência de 4 mensagens sobre o final dos tempos. Mensagens estudo.
E você vai pegar agora seu papel e caneta e um pedido eu te faço, um pedido de engajamento. Compartilhe agora essa live com o máximo de pessoas possível na sua timeline do Facebook, Twitter, vai lá no Insta, faz um print, avisa, fala que a gente está ao vivo agora, direto do canal da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Taguatinga, começando uma série de escatologia, uma série sobre o final dos tempos. Você não pode perder essa oportunidade. Primeira coisa que eu vou pedir a você, eu, aqui agora. Primeiro, dá um like, ativa o sininho. O que mais aí, gente? O que o pessoal fala? Dá o like, ativa o sininho e curte. E se inscreva no canal. Então, a ordem é: se inscreva no canal, dá um like e ative um sininho, porque é muito importante isso. Vai lá, se inscreva aí no canal da igreja. Você está vendo aí, tem um quadrado. Se inscreva, dá um like, ative o sininho, para você poder acompanhar as notificações. Então, lembrando aos irmãos, serão 4 mensagens diferentes. A da manhã, a da noite, segunda e terça. Papel e caneta na mão, porque vamos aprender muito da palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, verso 28 ao 30. Vamos começar falando aqui sobre o retorno iminente de Cristo, por gentileza. Antes de lermos o texto, quero te dar um panorama escatológico, já que você está em casa e acompanhando com a gente. Eu quero traçar aqui para você um panorama doutrinário escatológico. Escatologia é a última doutrina das 10 doutrinas da teologia sistemática. Então nós temos várias linhas de teologia. Você tem a teologia histórica e tem a teologia sistemática, a teologia patrística, e nós vamos abordar a teologia sistemática. E a teologia sistemática, ela é composta de 10 doutrinas. Teologia, ou teologoi, logoi é estudo da pessoa de Deus. Teologia, cristologia, paracretologia, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí vem angelologia e antropologia, anjos e homens. Aí vem hamartiologia e soterologia, pecado e salvação. Aí vem bibliologia e eclesiologia, igreja e o estudo da palavra de Deus. Aí vem escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Dentro da própria linha escatológica, há muitas linhas divergentes, várias maneiras de pensar. E quais são as maneiras de pensar ao longo da história? Então você tem os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Você percebe que esses termos sugerem a palavra milênio no meio. Então você tem amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Amilenista significa sem milênio. É um grupo de irmãos que acreditam que não tem um milênio literal na Bíblia. Milênio é o termo dado bíblico para os 1000 anos do reinado de Cristo, que ele retorna para reinar. Mas tem um grupo de irmãos que acreditam que não há um milênio literal na Bíblia, apesar da Bíblia falar que Jesus retorna para reinar 1000 anos. Os pré-milenistas é um grupo de irmãos que acreditam que Jesus volta para estabelecer o seu reinado de 1000 anos, ou seja, o milênio então é depois do retorno de Cristo. Os pós-milenistas é o grupo de irmãos que acreditam que a igreja estabelece o reino de Deus na terra, ela vai de forma cultural, sociológica, ocupando áreas de influência no mundo, e aí Jesus volta depois que a igreja conseguiu conquistar áreas de influência no mundo. Esses são chamados pós-milenistas. No que nós cremos, o que essa igreja aqui, por sua confissão de fé, crê? Ela é uma igreja pré-milenista. Ela crê que Jesus volta literalmente no Monte das Oliveiras para estabelecer o seu reino literal.
Significa que a igreja que você congrega, ela crê que o reino do Senhor, o milênio é literal, é 1000 anos, e que é a volta de Jesus que estabelece esse reino literal, e a igreja entra nesse milênio. Também nós temos uma outra maneira de interpretar a escatologia, que são os futuristas e os historicistas e os preteristas. Deixe-me te explicar. Preterista é o grupo de pessoas que acreditam, paz meus irmãos, mas tem, que Jesus já voltou. Veja, a palavra é pretério, que Jesus já voltou. E agora a igreja está apenas vivendo de uma forma utópica, segundo eles, um horizonte utópico, os efeitos dessa volta de Jesus. Eles pegam textos como Jesus disse que ele iria voltar naquele tempo deles, e eles dizem que Jesus já voltou. Eu não sei como que eles creem nisso, mas creem. São chamados preteristas. Os historicistas acreditam que 70% do livro do Apocalipse é histórico. É para os irmãos daquela época. Eles até fazem uma continha, somado 666 daria o nome de Nero. E que aquela tribulação foi para os dias de Nero daquela época. São chamados escatológicos historicistas. Eles focam na história. Mas tem também os futuristas. Os futuristas acreditam que parte do livro do Apocalipse é histórico, mas todo o resto do Apocalipse está no futuro. O futurista acredita que até o capítulo 4 de Apocalipse é para os tempos da época em que foi escrito, né? Ali com João na ilha de Patmos, Jesus aparecendo para ele. Depois do capítulo 4, aí nós temos mais de 80% do livro do Apocalipse apontando para o futuro. Uma ressalva: o historicista aponta para o passado, o futurista aponta para o futuro. O futurista acredita que a maioria do livro do Apocalipse, o seu cumprimento se dará no final dos tempos. Mas ele também pega uma parte da história. Dentro do futurista, você tem 3 maneiras de pensar. E elas são pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. Veja bem, dentro da linha de pensamento futurista, nessa segunda maneira de pensar, essa igreja, a Igreja Batista Filadélfia, é de uma linha futurista. Ela acredita que a maioria das profecias apocalípticas vão se cumprir no final dos tempos. E parte da profecia apocalíptica é histórica, até o capítulo 4, como eu já afirmei. Se essa igreja é futurista, temos ainda 3 maneiras de pensar sendo escatológico futurista: pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. O pré-tribulacionista, ele acredita que a igreja não passa por 7 anos de tribulação que recairá sobre o mundo. O mesotribulacionista acredita que a igreja é arrebatada em 3 anos e meio, na metade dessa tribulação. A igreja é arrebatada e sai da terra, então ela passa só pela metade dessa tribulação. Daí a palavra meio, mesotribulação. O pós-tribulacionista acredita que a igreja passa por toda angústia e sofrimento e ira de Deus que recairá sobre o mundo na face da terra. Por teologia, essa igreja, a Igreja Batista Filadélfia, é por confissão pré-tribulacionista. Ela crê que a igreja não passa pela tribulação. No entanto, ela está muito aberta a qualquer linha teológica, pois essa, de toda a discussão teológica da Bíblia, é a que menos importa. Não importa se você é pré, pós, meso, você tem que estar preparado para o retorno de Cristo. Essa pequena introdução que eu dei é apenas a guisa de entendimento para a gente entrar no tema escatológico. Eu não posso entrar num estudo de escatologia sem te dar todo o pano de fundo dela. Ou seja, o pré-tribulacionista crê que a igreja não passa pela tribulação, ela é arrebatada nessa tribulação. O mesotribulacionista crê que a igreja é arrebatada no meio da tribulação. E o pós-tribulacionista crê que a igreja é arrebatada depois,
no final da grande tribulação. Como nós estamos em uma linha futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, nós vamos trabalhar em cima desses conceitos. E aqui entrando inicialmente na primeira doutrina do futurista ou pré-tribulacionista, que é o retorno iminente de Cristo. Em Lucas 17, versículo 28 ao 30, diz assim, vamos pegar desde o verso 26. Assim como aconteceu nos dias de Noé, também será os dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e a beber, comprar, vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Agora observa o verso 30. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. É muito importante esse texto, porque Jesus cita os dias de Noé e os dias de Ló, e no verso 30 ele afirma, vai acontecer exatamente do mesmo jeito. É muito importante, porque você não encontra isso no Evangelho de Mateus, você não encontra isso em Marcos, e você só encontra isso no Evangelho de Lucas. O termo que Jesus afirma acontecerá exatamente dessa forma. Bom, meus irmãos, o arrebatamento é claramente um evento singular do Novo Testamento. Os textos estão em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:16, 1 Coríntios capítulo 15 e João capítulo 14. O termo arrebatamento vem da palavra grega arpásio, que significa sequestro, tirar, arrancar de forma súbita. A própria palavra arrebatamento sugere um evento secreto, um evento singular, um evento súbito. De onde originou a nossa palavra sequestro, aqui temos a palavra arrebatamento, dita com todas as letras na Bíblia Sagrada, em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4:16. O arrebatamento, então, é um evento completamente singular. É um evento que descreve o arrancar da igreja do Senhor Jesus. É mais ou menos assim, preste atenção. Todos nós que estamos salvos, estamos convertidos, estamos em Cristo, seremos tomados, seremos arrancados, seremos arrebatados. Então, é um evento completamente distinto de tudo que você possa imaginar. Num abrir e fechar de olhos, quando você menos esperar, pessoas irão sumir do globo terrestre. Cristãos de todo mundo, aqueles cristãos realmente salvos, irão desaparecer de todo o globo terrestre nesse evento. Para nós dispensacionalistas e futuristas e pré-tribulacionistas, nós acreditamos que é o arrebatamento que desencadeia o maior caos do mundo. Que é por causa do arrebatamento que o anticristo é revelado para dar resposta a esse caos. Você já imaginou? A maioria das pessoas, milhões e milhões de pessoas sumindo no mundo todo. Se nós temos hoje 2 bilhões de cristãos no mundo, entre católicos e protestantes, vamos jogar bem por baixo isso. Imagine 500 milhões de pessoas sumindo no mundo. Seria um verdadeiro caos, um pandemônio. Aviões, carros e etc. Seria um caos. E esse evento desencadeia os demais eventos. Quando acontece o arrebatamento? Em 2 situações. Primeira delas, o arrebatamento, biblicamente falando, acontece quando terminar o tempo da igreja. Em Romanos capítulo 11, versículo 25, vamos conferir esse texto. Romanos 11, verso 25, você vai acompanhar na sua tela. Diz assim, ó: Irmãos,
não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que termine o tempo dos gentios. Observe o termo bíblico, a palavra em partes. Significa que Israel experimentou em partes o endurecimento, porque teve gente de Israel que se converteu, os próprios discípulos e a igreja em Jerusalém. Mas eles vão continuar duros de coração até terminar o nosso tempo, o tempo da igreja gentílica. Olha o que Paulo diz: eles continuarão com endurecimento até que termine o tempo dos gentios. Para nós, significa muita coisa esse texto. Nós entendemos que o tempo dos gentios, o tempo da igreja gentílica, termina exatamente com o arrebatamento da igreja, e após terminar o tempo dos gentios, o evangelho retorna para a pregação em Jerusalém com 2 testemunhas. Em segundo lugar, quando acontecerá o arrebatamento? Em primeiro, quando termina o tempo dos gentios. Em segundo, quando completa o número dos salvos. Agora veja comigo esse texto em Apocalipse capítulo 6, no versículo 10, que texto tremendo. Apocalipse 6, versículo 10. Nós não sabemos qual é o número exato dos salvos, mas Deus sabe. Em algum lugar no globo, em alguma parte do globo, em algum momento, num folheto entregue, num programa de rádio anunciado pelo YouTube. E esse negócio de internet pelo YouTube é interessantíssimo, porque se nós analisarmos o evangelho, está sendo pregado em todo mundo. Eu ainda essa semana vou ter que arrumar uma igreja para gravar 3 mensagens em italiano. Olha só, vou ter que pregar em italiano e depois em espanhol para 2 igrejas na Itália e uma igreja na Espanha. Falei, pastor, só fala italiano? Mais ou menos. Mas nada que um bom esboço italiano não resolva, né? Agora, você imaginou que o evangelho nesse exato momento está sendo pregado em todo mundo? Nós temos gente nos Estados Unidos fazendo live, pregadores do mundo inteiro fazendo exatamente o que esse canal, que essa igreja está fazendo. Isso já é um cumprimento profético. Mas olha esse texto aqui, ó. Verso 10. Eles exclamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó santo e soberano, verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? O contexto aqui é dos salvos lá no céu, pedindo ao Senhor vingança pelo martírio desses salvos na terra. No verso 11 diz: para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que completasse o número dos salvos. O número dos seus irmãos, que da mesma forma também deveriam ser mortos. Olha que coisa interessante. De alguma forma, na soberania de Deus, Deus tem um número exato de gente que será salva. E quando estiver no livro da vida, na última página, no último nome escrito lá do salvo, a trombeta vai soar. Então o arrebatamento, em primeiro lugar, ele acontece quando termina o tempo da igreja. Em segundo lugar, quando completa o número dos eleitos. É importante mencionar aqui que esse número só o Senhor sabe. Mas é fato que é um número, uma completude da igreja. É fato que a igreja chegará à totalidade do seu tempo. É fato que a igreja chegará a um momento em que o último eleito irá entrar pela porta, vai ouvir um apelo e vai entregar a sua alma e sua vida a Jesus. Portanto, nós não sabemos qual é esse dia. Nós não sabemos quem é o último salvo a ser salvo. Por isso que a igreja continua a militar aqui na terra para salvar tantos quantos até chegar ao último. Então todos os eleitos, os salvos do Senhor, nesse dia que chegar o último, todos serão removidos da terra antes de um período de 7 anos de angústia e tribulação. Quando isso acontecerá? Todos os textos bíblicos desse evento no Novo Testamento, do arrebatamento, falam com bastante propriedade e minuciosos detalhes acerca
do segundo êxodo, como menciona a Bíblia, ou por segunda vez, Israel é arrancado do Egito. A primeira vez foi o Israel literal, e a segunda vez agora o Israel de Deus arrancado do Egito, que é o mundo, pelo êxodo e a trombeta do Josué celestial, no caso aqui o arcanjo. Quando acontecerá? Algumas pessoas acreditam que acontece no final da tribulação, como já mencionei. Porém, eu creio que irá acontecer no início da tribulação. Escute bem o que eu estou dizendo. Eu creio. Creio que a igreja pega o início da grande tribulação, ela chega e começa a sofrer os ardis iniciais do princípio de dores. Observe os irmãos, se a igreja não passasse pelo princípio de dores, não se chamaria princípio de dores para nós. A igreja passa por um momento na terra que é chamado de princípio de dores. E é isso que o crente, o irmão que está me assistindo, precisa entender. Porque tem gente que imagina que porque a igreja não passa pela tribulação, ela não vai sofrer nenhuma coisa com alguma sombra de perseguição. Ela não só vai sofrer, como a maioria da igreja no mundo hoje já está sofrendo algum tipo de perseguição e controle de princípio de dores. Nós já estamos biblicamente num período bíblico chamado princípio das dores. A própria Bíblia Sagrada diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, o Espírito Santo foi derramado na plenitude dos tempos. Nós hoje, nesse exato momento agora, estamos numa antessala para a grande tribulação, no princípio das dores. Mas justamente por causa de uns fatos na tribulação, que a igreja será recolhida. Vamos lá, em primeiro lugar, preste atenção. A igreja não aceita a marca da besta. Então ela não pode comprar ou vender. Então a igreja, vamos lá, por que ela é recolhida? Não come, não veste, não terá higiene. Se você analisar hoje na China, tem um controle digital, cada chinês hoje, por causa dessa pandemia, passou a ter uma identificação digital por QR Code. Se o camarada chega hoje, nos dias de hoje na China, no dia que ele chega, ele já recebe uma identificação digital no seu celular chamado QR Code. A identificação inicial de qualquer pessoa que chegar na China hoje é vermelha. E você fica por 7 dias com essa identificação vermelha, proibido sair de casa. Você sair de casa, a polícia te para, alguma coisa, você dá seu QR Code, está lá vermelho, volta para casa ou então é preso. Depois de 7 dias, o seu QR Code muda para amarelo. Significa que você pode sair para ir no mercado ou na farmácia, emergência. Depois de mais 7 dias, ele fica verde. Ainda assim, aonde você vai, no supermercado, comprar uma caneta, você tem que apresentar o seu QR Code, se você está habilitado para sair de casa, comprar ou vender. Isso na China. Vamos tirar por base uma espécie de controle desse global. A igreja, evidentemente, ela é arrebatada ante uma grande perseguição, mas ela inicia por um período de controle no mundo. Eu tenho dito desde que começou toda essa situação pandêmica, que toda essa situação que vivemos hoje é para nos treinar ao controle. O mundo todo está aceitando de forma passiva, em nome da saúde e da segurança, o controle e tornando e o corte de seus direitos comuns. Como a igreja será arrebatada? A igreja, ela não aceita o controle, quando esse controle é exigido, que a Bíblia chama de marca da besta. Então ela não pode comprar, não pode vender, não tem comida, não tem combustível para os seus carros, dinheiro para pagar impostos em suas casas, aluguéis para igrejas e casas. O governo do Piauí essa semana permitiu servidores a desapropriar casas que acham que deve para controle. Desapropriação. O cara chega na minha casa e fala o seguinte: eu estou passando fome, então a partir de hoje eu vou morar com você na sua casa. O governo do Piauí aqui, ó. Aqui, ó, no Brasil. Isso é uma visão comunista de mundo. Desapropriação de imóveis por necessidades.
Então, a partir de hoje eu moro com você aqui na sua casa e pronto. Somos comunas. Então você analisa, a igreja começa a entender e ver os ardis. Ela não tem internet, telefone, água e etc. Então, de fato, a igreja ela passa a não encontrar espaço nesse mundo para habitar. Não sabemos quando isso vai acontecer. Mas quando a igreja não tiver mais espaço no mundo, as leis não nos favorecer. E veja que parece que dia após dia, a igreja está se tornando um peixe fora d'água. A intenção é essa. A intenção é que o mundo não nos caiba mais. O mundo já não nos sirva mais. Ou o cara se adequa e aceita os moldes do mundo, ou ele desiste dos moldes do mundo. Para isso faremos como Jesus fez, para você entender o que eu estou dizendo. Usando o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, um arquipélago de 5 cidades, chamados por toda a região de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava. E ali nós vamos entender o que é um controle social, e por que o Senhor arrancou Ló de Sodoma e Gomorra, que é um dos exemplos citados por Jesus para o arrebatamento. Preste muita atenção. Onde Ló estava, quando os anjos do juízo chegaram em Sodoma e Gomorra, Ló estava dentro da sua casa. Mas, no exato momento quando os anjos chegaram, Ló estava de fora da cidade. E a Bíblia Sagrada afirma que ele estava aflito com as leis e costumes de Sodoma e Gomorra. Veja bem, a Bíblia diz que Ló não participava mais da vida da cidade. Tudo na cidade era estranho para ele. Ele já não cabia mais no sistema e modus operantes da cidade. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que Ló estava do lado de fora, quando os anjos chegaram, afligido e chorando pelos pecados da cidade. Assim, dessa maneira, como em Sodoma e Gomorra, veremos dias em que não caberemos mais nesse mundo. O crente que se sente bem no mundo é uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Todos os nossos direitos, futuramente, não sabemos quando, evidentemente isso vai chegar, mas serão tirados como foi tirado do povo de Israel na época de Hitler. Foram tomadas suas casas, colocaram neles uma marca que hoje é chamada Estrela de Davi, para identificação, ali está um judeu. Seremos arrancados, os cristãos, de suas casas. Os cristãos fiéis que não aceitam a marca da besta, perdem seus cartões de créditos, perdem seus nomes, perdem seus créditos, não têm identidade. Por quê? De alguma forma, seja um chip ou alguma coisa, uma inteligência artificial. Ontem eu vi que a China agora tem um óculos para identificação digital de iFace. Então, o soldado chinês agora anda na rua de um óculos, ele bate o olho no seu rosto, sabe quem você é. Até sua identidade e tudo, né, gente? Que coisa. A Bíblia Sagrada nos fala de uma espécie de inteligência artificial no livro de Daniel. A estátua da besta tendo poder para matar, poder para saber quem não está adorando a imagem da besta. Nesse ponto, as pessoas não têm mais dinheiro, os que rejeitam a imagem e a marca da besta, porque é uma moeda única e não em espécie. Então elas não vão aos bancos, os bancos estão na palma da sua mão ou no seu celular. Hoje já é assim. Então as pessoas não podem trabalhar. É uma grande rede de supermercado em Curitiba. Eu tenho 3 membros da igreja que sou pastor nessa rede de supermercado. Eles vieram até mim dizendo que os grandes gerentes vieram até eles e disseram que a partir de hoje o dinheiro estará através de seu QR Code. Significaria que as pessoas não iriam mais receber dinheiro nas suas contas, mas em seu aparelho celular. QR Code, irmão, hoje é uma tecnologia muito salutar. Eu estou citando isso como exemplo. É essa imagenzinha digital que fica em tudo, nos meus livros, em tudo que é lugar. Aqui, ó.
é uma imagem digital. Na China estão usando isso para controle. Eu só estou usando como exemplo. Então as pessoas que não aceitam a marca da besta não têm trabalho, passam fome, não têm roupa, passam frio. E aí vão ter que viver de forma indigente, como os cristãos da China, da Coreia do Norte e do Irã vivem hoje, nos dias de hoje. Nessas horas, muitos irão sucumbir ao medo, à tentação, à sensação de conforto e bem-estar que está próximo a perder. E por isso, irão ceder à marca da besta. Imagina você, nega Jesus ou seu filho não come. Nós já temos dados hoje que no Irã, cristãos estão sendo forçados a rejeitar a Cristo para poder ter comida. Evidentemente, a maioria deles estão preferindo ficar com fome. Mas no Irã já tem essa situação. Se vocês negarem a Jesus, vocês comem. Se não negar a Jesus, vocês não comem. Mas o cristão verdadeiro resiste. Em alguns lugares terão prisões e até assassinatos de cristãos em todos os lugares. Veja esse texto. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 9. É por isso que muita gente não gosta da mensagem apocalíptica, né? Tem gente que pensa que é só desgraça. Marcos 13, versículo 9. Ficai-vos alerta, pois vos denunciarão aos tribunais. Já está acontecendo isso hoje. A igreja de um amigo nosso aqui, do nosso convívio, apóstolo Paulino Gama, estava fazendo um drive-thru. No domingo, os irmãos passando na igreja o dia todo. Os vizinhos ligaram para a polícia. Nós já temos relatos de pastores presos que estavam fazendo culto online. Na igreja que eu sou pastor, e fui pastor por 7 anos, hoje é meu irmão que é pastor ali, em Campo Largo, ele estava fazendo culto online, denunciaram para o Ministério Público, os vizinhos foram na porta jogar pedra. Olha o que a Bíblia diz, evidentemente hoje é por um medo, um pânico, mas você acha que vai ser diferente? A Bíblia diz, fiquem alerta porque vocês serão denunciados aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas por minha causa. Vos farão comparecer à presença de governadores, e isso constituirá por testemunhos para eles. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado em todas as nações. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis declarar. Porém, a vos é concedido que naquele momento isso proclamai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Meus irmãos, será que nós não percebemos que nós já estamos vivendo uma espécie de treinamento para esses dias? É evidente que essa situação que vivemos hoje vai passar. Mas vai vir outra. O mundo não será mais o mesmo em termos de austeridade e controle para os próximos anos. Eu acredito fielmente que os momentos que precedem o arrebatamento da igreja será um momento de início de tribulação, um princípio de dor absurdo como nunca houve, de total perseguição a cristãos em todo o mundo. Hoje já morre 50 mil cristãos por ano no mundo todo. Isso é mais do que todo o Império Romano. Veja em Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, e agora eu vou continuar essa mensagem à noite. Apocalipse 15 e 4. Eu não estou entendendo aquele contador, ele falta 15 ou tem 15? Falta 15. Então eu tenho 15 minutos aqui agora. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olhe muito, preste muita atenção. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentavam. E vi as almas dos que foram mortos, degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Evidentemente, muitos acham que nós não vamos pegar nem isso. Mas deixe-me te dizer uma coisa, irmão. Antes dessa grande perseguição, e eu vou falar isso aqui nessas 4 mensagens, virá um grande, exponencial, poderoso e potentoso avivamento.
A regra do mundo sempre foi essa. Primeiro, a cada 100 anos, ou uma guerra ou uma pandemia. Depois, um avivamento seguido de perseguição. Isso é histórico. Um caos, a igreja a resposta ao caos, seguido de uma grande perseguição. A Bíblia Sagrada afirma que a igreja será depurada. Ela não vai passar os 7 terríveis anos da ira de Deus, mas ela inicialmente pega o que Jesus chama de princípio de dores, como nunca houve na terra. Inclusive nós estamos no princípio das dores hoje. E não pense você que princípio de dores é algo pouco, é algo terrível. Nós já estamos hoje. Ok, senhores? A marca da besta. Vou deixar isso para depois. Mas evidentemente, o que quero deixar para os irmãos agora é analisando a questão do arrebatamento da igreja. Em Gênesis 19, versículo 14 ao 22, analisamos o que Jesus fala sobre Ló, em Lucas 17, 26 em diante, quando ele afirma, acontecerá exatamente assim. Vamos ver o texto de Sodoma e Gomorra? Já que Jesus afirma que vai acontecer igualzinho aconteceu nos dias de Ló, vai acontecer no dia do arrebatamento, então cabe a nós irmos lá no Velho Testamento, capítulo 19, Gênesis, versículo 22, para ver como vamos viver nesses últimos tempos. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por esse motivo que se deu o nome da cidade de Zorá. E assim que o sol se ergueu sobre a terra, Ló entrou em Zorá. Olha que texto interessante. A questão aqui, do verso 14 ao 22, os anjos chegaram em Sodoma e disseram para Ló, tem alguma cidade que vocês possam se refugiar, para que venha a destruição sobre Sodoma e Gomorra? Ló disse, há uma cidade chamada Zorá, chamada cidade refúgio. E os anjos disseram, corre para Zorá, se esconde em Zorá, até que passe a ira. Enquanto vocês estiverem aqui, não podemos destruir a cidade. Bom, Jesus disse que vai acontecer exatamente assim. Esse é um texto poderoso, porque se Jesus nos leva a remontar a história de Sodoma e Gomorra, agora no final dos tempos podemos transcrever dizendo, enquanto a igreja estiver nessa Sodoma e Gomorra aqui, nada posso fazer com juízo mais austérico. Se refugie, corre, se esconda. A hora que a igreja sair de Sodoma e Gomorra, então vem o juízo. É isso que temos aqui em Lucas 17, versículo 28. Nesse contexto que Jesus afirma, vai acontecer exatamente assim. Se Jesus diz que vai acontecer exatamente assim, veja no verso 29. Verso 29 de Gênesis 19. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio da desgraça, destruindo as cidades aonde Ló habitava. Olha que coisa interessante. O termo diz assim, no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo. A Bíblia diz que Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. E Jesus afirma que vai acontecer exatamente assim. Aleluia. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Vale a pena nos dias de hoje sermos crentes. Vale a pena nos dias de hoje permanecer a sua fé inabalável. Em dias semelhantes a esses que nós estamos vivendo, tudo que pode ser abalado está sendo abalado. Só tem uma coisa que não está sendo abalado, é o reino de Deus em nós. Deixe-me te explicar. O que é reino inabalável? É a obra do Espírito dentro de você agora.
Significa que o mundo está sofrido, o mundo está angustiado, mas você em casa não está em pânico, você em casa não está com medo, você em casa está com paz de espírito, cheio do Espírito Santo, orando quando precisa, porque o reino de Deus que está em você é um reino inabalável. Não importa quantos caixões a Rede Globo mostra, não importa quantos caixões estão em valas abertas, valas comuns, não importa os números que eles colocam, você tem um reino inabalável dentro de você. Porque se você parar para analisar, o mundo está sendo sacudido hoje. Você pode questionar como o vírus veio, por que ele veio, se é política, não importa o que está acontecendo, importa que está acontecendo. E nós, a igreja de Cristo, estamos em casa assistindo o mundo sofrer. Mas pastor, tem crente sofrendo, é verdade, e vai sofrer ainda muito mais. Mas nós estamos inabaláveis. Sabe por que nós estamos inabaláveis? Porque a nossa esperança está no céu. Jesus prometeu isso em João 14, versículo 1. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou para o Pai, preparai-vos lugar. E quando eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Você percebeu? A nossa esperança está no céu. O apóstolo Paulo diz, quando vê o pau quebrando, tudo isso acontecendo, olha para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Você crente que me assiste agora, especificamente os irmãos da Igreja Batista de Filadélfia e os demais que nos assistem por esse canal. Esse não é um momento de pânico, esse não é um momento de desespero, esse é um momento de paz. Você está com o Espírito Santo agora. Esse é o momento de você entender que nós somos inabaláveis. Ô crente, por que você está assim? Todo mundo em pânico, por quê? Porque eu tenho um reino inabalável dentro de mim. Porque eu sei que a igreja ganha até perdendo, que quando fica ruim fica bom, e quando fica bom fica melhor ainda. Irmão, o caos nunca veio para parar a igreja. A igreja sobreviveu ao Império Romano, Império Bizantino, às cruzadas, sobreviveu às arenas dos leões, às arenas dos gladiadores. Paulo preso, ganhou 14 mil pretorianos para Cristo. Veja, no auge da perseguição da igreja, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos. E não podia ser crente na época, dos 14 bairros de Roma. Você sabia? Sabe quantos crentes tem na China? A China tem 2 bilhões de habitantes. Você sabe quantos crentes tem na China? 400 milhões de crentes. E lá você não pode comprar a Bíblia nem pela internet. Sabe como é que eles leem a Bíblia lá? Na maioria das cidades, tem lugares lá que tem Bíblia em museu. Então, se escondem ou pegam Bíblias escondidos e põem na lista. O irmão vai lá e lê um texto da Bíblia, um capítulo. A hora que o irmão de trás vê que ele está lendo um capítulo e passou para o outro, toca, ei, espera mais um ano para você ler o próximo capítulo da Bíblia. Eu queria sugerir aos irmãos que agora na parte da tarde, depois desse culto, você assistisse um filme que está no YouTube chamado Bambus no Inverno. É a história da verdadeira igreja cristã na China. Meus irmãos, vocês não percebem que é uma profecia bíblica de 200 milhões de soldados vermelhos vindo do norte, cavalgando contra Israel nos últimos dias? E esses soldados passariam pelo rio Eufrates que seca, vindo da Rússia e da China para lutar contra Israel. Irmãos, nós estamos hoje em cima de páginas da Bíblia. Nós estamos vivendo profecias impressionantes nos dias de hoje. E eu falo para você como igreja, o que você está fazendo para aquecer a sua fé? Você tem tirado um tempo para orar mais? Se você tinha amante, você já abandonou a amante, falou, caça a sua vida, eu caço a minha, caça seu rumo. É momento de arrependimento, porque posso te dizer e posso te afirmar, Jesus retorna na nossa geração. Nós somos a geração do retorno de Cristo. Por isso que eu creio, e nós vamos falar sobre isso,
em um grande avivamento daqui a alguns dias. Nós vamos viver a maior colheita que a igreja de Jesus já viu na face da terra. E vou lhe explicar isso no próximo sermão. Eu quero orar por você agora. Aonde você está, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. E nós vamos continuar toda essa mensagem, essa trajetória bíblica escatológica de avivamento e fim dos dias, nas próximas 3 pregações. Fique, olha, vai valer a pena. Senhor Deus, como igreja, nós estamos aqui, meu Pai, para pregar a palavra profética ao seu povo. Senhor, eu te louvo por essa igreja tão sadia, por pastores tão comprometidos com o teu reino aqui, meu Pai. Pastores preocupados com o entendimento profético das suas ovelhas, que querem que as suas ovelhas estejam alinhadas com o atual momento e situação global. Senhor, eu peço ao Senhor, fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, em nome de Jesus. Você que me assistiu nessa mensagem essa manhã, e aonde você está agora, você acabou de ouvir essa mensagem, eu quero te fazer um apelo. Só há uma esperança. Você precisa entregar a sua alma e a sua vida a Jesus para ser salvo. Meu irmão, pare para pensar. Qual é a chance de daqui 3, 4, 5 meses tudo está melhor? Olhando a perspectiva global, nós temos chance de tudo piorar ou tudo melhorar. Você precisa entregar a sua alma a Jesus. E isso tem que ser verbalizado com a boca e crer de todo o seu coração. Então eu gostaria que todos que estão me assistindo, que querem entregar a sua alma e sua vida a Jesus, você vai ficar em pé agora. Onde você está? Fique em pé. Agora você vai colocar a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Todos vocês que querem entregar a sua alma a Jesus. E repita comigo essa oração. Senhor Jesus, entra no meu coração. Faça morada na minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Agora deixe-me te fazer um pedido. Você que acabou de fazer essa oração junto comigo, entregando a sua alma e sua vida a Jesus, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp nesse número que está no rodapé do seu vídeo. Preste atenção. No rodapé do seu vídeo, seja do celular, do computador ou da sua televisão, tem um número de WhatsApp. Todos vocês. E você vai mandar uma mensagem nesse número de WhatsApp. O que você vai dizer? Oi, sou fulano de tal, preciso de oração e acabei de entregar minha vida a Jesus. É só isso. Oi, sou fulano de tal, preciso de oração e acabei de entregar minha vida a Jesus. Manda agora uma mensagem nesse número. Por quê? Porque nós vamos acompanhar você. Nós vamos orar por você. Vamos chorar o seu choro e rir o seu sorriso e você será muito bem acompanhado. Não importa do lado do Brasil que você estiver, haverá uma equipe nesse WhatsApp para falar com você. Ok? Manda uma mensagem agora. Oi, meu nome é tal, acabei de entregar minha vida a Jesus e preciso de oração. Tá bom? Aguardo você agora à noite para o restante dessa palavra. Serão 3 próximas mensagens de muito impacto e revelação do poder de Deus. Que Deus te abençoe.